última semana de abril e eu venho dar minha cara aqui pra vocês. Desde o Jane Eyre, muita coisa aconteceu, li muitos livros, mas tenho que explicar uma coisa pra vocês que me assistem. Eu tenho TDAH moderado, então assim, que ainda está no processo de entender, eu ainda estou no processo de sentar com o meu TDAH e entender como ele funciona. Então, quando eu disse que janeiro, dezembro e janeiro seriam os meses mais badalados desse canal, me perdoem. Mas aqui estou eu para, assumir o meu erro e vamos tentar compensá-lo, Eu trago hoje pra vocês, na verdade eu vou gravar vários vídeos assim de leituras que eu tive e outros assuntos que eu gostaria de começar a trazer aqui pro YouTube. Vamos com uma review desse livro, que foi assim, desses últimos tempos, o melhor livro de suspense / terror psicológico, porque ele não segue tanto a estrutura do suspense que a gente tá acostumado. A Última Casa da Rua Needless. Eu olhava essa capa, toda vez que eu passava assim, que eu tava vendo, indicações pra você na Amazon, eu olhava e eu pensava, tipo, nossa, parece aqueles suspensezinhos bem fraquinhos, mas que vendem bastante, sabe? Tipo, Frida, como é o nome? Não sei o sobrenome da Frida, mas a empregada, a professora, esses livros dela, sabe? Mas eu me enganei, e eu me enganei feio, porque esse livro foi uma experiência que eu nunca mais vou ter na minha vida. Gente, eu falei pra todo mundo quando eu terminei de ler esse livro. Falei pra minha amiga, passei 2 horas mandando áudio pra ela de 2 minutos explicando a história. Falei pra minha psicóloga, porque esse livro aqui, você vai lendo e você sente que você tá enlouquecendo junto com o personagem. É um livro com vários pontos de vista, então você não sabe em quem confiar, você tem uma ideia de em quem você deveria confiar, mas ao mesmo tempo fica tipo, você tem uma ideia de quem você deveria confiar e quem não é confiável, mas quem não é confiável parece, você fica com pena, você começa a pensar, meu Deus, será que eu tô com pena de uma pessoa horrível? E as outras pessoas você fica, sabe? Bom, uma breve sinopse do que acontece, do que nos é apresentado como o enredo de A Última Casa da Rua Needless. A gente acompanha o Ted, que 11 anos depois do desaparecimento de uma menina ali na região onde ele mora, recebe uma nova vizinha na casa ao lado, que está tentando se aproximar dele. 11 anos antes, quando a menina desapareceu, ele foi o principal suspeito e a polícia revistou a casa dele. Tanto que é o primeiro capítulo que a gente lê no livro, então não é um spoiler. É ele narrando, um dos pontos de vista, é o ponto de vista do Ted, primeira pessoa, todos são primeira pessoa, se eu não me engano. Não, um apenas não é em primeira pessoa, que é o da vizinha. A gente acompanha no primeiro capítulo o Ted narrando os policiais e a delegada. Delegada? A delegada indo na casa dele, procurando em todos os cantos, revistando tábua por tábua, o freezer que ele tinha, etc, etc. E a gente também sabe que ele morava com os pais moravam junto dele nessa casa, e agora a gente não tem ideia do que aconteceu com os pais dele. E o Ted, na época do desaparecimento da menina, ele tinha por ali seus 17, 20, por ali. Então a gente entende que ele tá na faixa dos 30, dos 20 e tantos para os 30, para o final dos 20 e início dos 30. Essa é a informação que a gente tem. A gente não tem muito mais materialidade sobre isso. E o Ted é o típico redneck americano. Gordão, branquelo, barbudo, gosta de cerveja e de assistir aqueles monster trucks batendo no outro e a fumaça subindo. E ele é uma pessoa com problemas. Ele diz que toma remédios, mas ele nunca diz para o quê e por quê. E a narração dele é muito confusa. Você consegue perceber que é um cara que tem sérios problemas. Mas você não... E aí você fica naquela coisa de não saber se são sérios problemas tratáveis, inofensivos, ou se são sérios problemas de foi ele que sequestrou a menina, foi ele que matou a menina. E o nome da menina era Laura. A gente vê um ponto de vista da vizinha que tá investigando e acha que ele é suspeito, e ela é irmã da menina que sumiu. Por isso que ela tá investigando. E a gente vê o flashback do que aconteceu antes da menina sumir. Nessa região lá perto tem um lago. Ela, a menina e a irmã estavam com a família. A mais velha quis
tomar um banho no lago, alguma coisa assim, levou a mais nova, que é a menina que sumiu, porque a mãe pediu, disse, não, leva sua irmã, pra não deixar ela sozinha. E aí ela entrou no lago e deixou a irmã sozinha. E quando ela deixou a irmã sozinha, ela achou que a irmã tinha voltado pra onde os pais estavam, acabou que a menina sumiu. E esse lago fica perto da casa dele, fica tipo, tem uma trilha que leva para os fundos da rua onde ele mora. Então essa é a suspeita. E aí, o Ted comenta que o Ted tem uma gata, que é a Olivia, que a gente também tem ponto de vista da Olivia em primeira pessoa. Pois é, o ponto de vista de uma gata. E ele tem uma filha, que é a Lauren. Você fica... Lauren... Tá aqui, tá? A resposta está aqui. Então a gente já pensa, tá? Foi ele que sequestrou a menina, ele não matou, ele sequestrou e ele finge que ela é a filha dele. Por quê? Porque tem uma vizinha, que é a vizinha da frente, que é uma senhora que tem um cachorro salsicha. Não lembro se é um salsicha ou se é um poodle, porque ela já teve os 2 cachorros e eu vou explicar. Que ela vem, tipo, falar com ele, porque ele é o esquisitão da rua, ele não sai de casa, ele tem as janelas todas cheias de tábua, a casa dele é caindo aos pedaços. Ela vem, tipo, cadê sua mãe? Sua mãe nunca mais apareceu, cadê sua mãe? E ele fica, é minha mãe. Dá uma resposta bem vaga, assim, porque as duas eram amigas, né? E aí a gente fica, tá, a mãe dele até um tempo atrás deveria estar aparecendo, porque as pessoas da rua perguntam sobre ela. E a vizinha pergunta pra ele sobre a filha dele. Então ele conta para os outros sobre a filha dele. Então, tipo assim, as pessoas não achariam estranho se realmente fizessem essa ligação com a menina que desapareceu? Fica no ar essas coisas aí. E o Ted também vai a um psicólogo. Ele conseguiu um psicólogo baratíssimo, porque a situação dele é complicada. Ele trabalhava como mecânico, mas não deu certo, uma coisa assim. Ele tem esse psicólogo, só que ele mesmo fala, toda vez que ele vai para o psicólogo e a gente acompanha o ponto de vista dele, ele esconde coisas. Ele mesmo diz, eu vou esconder coisas porque eu preciso esconder coisas porque ele não pode saber o que realmente se passa na minha cabeça, uma coisa assim. E muitas vezes, as dificuldades que ele encontra de conversar com a filha dele, com a Lauren, ele traz para o psicólogo o comportamento da Lauren como se fosse comportamentos dele. E pergunta, o que eu poderia fazer e tal. E aí a gente percebe que o psicólogo realmente acredita que na verdade, ele não tá perguntando sobre a filha dele, tá perguntando sobre ele. E aí tem essa situação. A coisa toda começa a andar quando ele acorda uma manhã e percebe que o negocinho, ele colocava uns buraquinhos na parede e tinha feito tipo uma prateleirazinha, um parapeitozinho do lado de fora da casa, da janela, para colocar comida para os pássaros que ficavam na árvore que ele tinha no jardim. E ele percebe que alguém tinha colocado cola lá. Nos negocinhos, né? E os passarinhos tinham ficado colados lá. Alguns tinham morrido, outros ainda estavam agonizando. E ele fica possesso da vida porque ele tinha muito carinho por aqueles passarinhos. Era tipo um passatempo que ele tinha que dava muita felicidade para ele. E aí ele pensa, tem um assassino aqui e um assassino que está tentando me mandar uma mensagem. Então a gente fica, eita! Tem capítulos da Lauren também. Depois que no primeiro capítulo que a Lauren aparece, pelo ponto de vista do Ted, a gente entende que ela é uma menina, uma criança. Fica entendido que ela é uma criança pequena, que anda de bicicleta pela casa e que ele não deixa ela sair de casa porque é muito perigoso. E ela quer muito sair de casa, ele não deixa. E aí depois, quando termina o capítulo, ele se despede dela como se ela fosse sair da casa. Como se ela fosse sair da casa e ir pra outro canto. E a gente fica, tá, que outro canto é esse que essa menina vai? Ela tem uma mãe? Ela vai pra casa da mãe? Mas se ela não sai de casa, como é que ela vai pra casa da mãe? Enfim, fica essa coisa confusa. E a gente também entende que a Olivia, que é a gata, não gosta muito da Lauren. Sempre que a Lauren está em casa, a Olivia se esconde porque elas não se bicam, uma coisa assim. E a Olivia também diz que o cantinho delas, o cantinho que ela sempre fica, que ela gosta de ficar, é dentro de um freezer, desligado, obviamente, já não funciona mais, que fica deitado. E aí lá ela tem um cobertorzinho e tudo mais, que ela fica lá, que ela gosta do escuro. E a gente vai acompanhando a história.
descobrindo mais coisas sobre o desaparecimento da menina, porque a vizinha começa a seguir ele, começa a investigar ele, e fica aquela coisa, sabe? E o Ted, a gente começa a ver uma loucura muito louca nele. Por quê? Porque ele tem um passatempo que é ir pro meio da floresta, tem uma floresta perto da casa dele, pra ver os deuses, que ele chama de deuses, que teoricamente é uma parte da floresta onde tem umas árvores brancas. E aí a gente descobre pelos vizinhos e até pelos pensamentos dele que ele tem o costume de sumir, de sair de casa, juntar umas coisas assim, um negócio numa mochila e sumir dias e dias dentro da floresta. E a gente fica, esse homem não passa bem, esse homem não está bem, gente, esse homem não está bem. Esse psicólogo dele está em perigo, talvez. Tá todo mundo em perigo. O que é que está acontecendo? E aí, num momento, a Lauren implora pra ele, tipo, não, vamos sair de casa, vamos fazer um programa, vamos, sei lá, olhar as estrelas na floresta. E aí ele vê uma oportunidade. Ele leva ela pra olhar as estrelas na floresta, só que ele coloca a lona que eles iam ficar embaixo de um formigueiro. Porque aí ela é picada pelas formigas e aí ela nunca mais vai poder, tipo assim, aí ela reclama e ele vai dizer, tá vendo? É por isso que eu não deixo você sair de casa. Coisas ruins acontecem quando você sai de casa. Não saia de casa. E a gente fica... Precisa de mais provas de que esse homem sequestrou essa menina? Ela não é filha dele. A irmã dela está procurando por ela, está morando na outra casa. E enfim, a gente precisa de mais materialidade pra poder confirmar isso. E aí fica aquela coisa, tipo, ele não se cuida, ele... Tem momentos, assim, que ele apaga, que ele não se lembra. Tipo assim, às vezes, para um capítulo, uma coisa assim, do nada ele... Acordei, abri o olho e eu tô de frente pra casa da minha vizinha do cachorro. Eu não sei porque eu tô, mas isso sempre acontece. Eu sempre paro na frente da casa dessa vizinha. E essa vizinha desaparece. Em um dado momento do livro, ele vê nos posts, assim, uma imagem dela e, tipo, desaparecida. E ele fica... Cadê essa mulher? E a gente fica, meu Deus, cadê essa mulher? Será que ele matou ela e ele não lembra? Sabe? Eita! Aqui não era tanto spoiler. Se você quer ler o livro, quer gostar do livro e quer ter todos os plot twists que você pode aproveitar nessa linda história maravilhosa, é assustadora e tenebrosa. Não tem muito spoiler, então a partir de agora eu vou dar um resuminho, eu vou dar minha resenha de tipo assim... curtíssima sobre o que eu acho do livro e eu vou entrar na zona de muito spoiler porque eu preciso comentar sobre. Pra você que não quer spoiler, leia 5 estrelas, assim, a escrita é uma escrita bem simples, na verdade, por ser primeira pessoa, é bem rápido de ler, mas como todos os trens, quando você entra muito na mente dos personagens, você vai ficar perturbada. É um livro que, tipo assim, você fica a noite todinha olhando pra parede assim, ó. Que é um suspense bom, que tem um terrorzinho psicológico, mistério e personagens duvidosos, leia. Agora, spoilers. E aí a gente começa ao decorrer dos capítulos, ver mais como é que funciona a dinâmica entre o Ted e a filha dele, a Lauren, o Ted e a Olivia, o Ted e a vizinha, que começa a tentar se aproximar dele, e aí ele fica, eu poderia fazer alguns amigos, né, que eu não tenho nenhum amigo. Bem que eu poderia, né? Então a gente vê essa dinâmica. Na dinâmica dele com a Lauren, quando ela pede pra eles saírem, ele lembra, da última vez não deu certo. E a gente fica, tá, quando foi essa última vez? E aí, alguns capítulos à frente, a gente descobre quando foi essa última vez. A Lauren tava crescendo, então ela tava com pouca roupa. E ela implora pra ir comprar roupa com ele. E ele diz, tá, vamos ter que ir. E ele vai no shopping com ela. E fica toda aquela coisa de, tipo assim, você claramente começa a entender, a achar que a menina é sequestrada e ele que sequestrou, porque ele diz, você não vai poder falar com ninguém, não olhe pra ninguém e tal, não sei o que. E eles vão pra loja e tal, pegam uma legging e ele acha que a legging é pequena. E aí ele pergunta, não, eu tenho tamanho assim pra uma menina de uns 13 anos. Aí ela acaba falando com a menina, né, com a moça e tal. Um tamanho pra mim, uma coisa assim. E a moça, eu vou ver se tem. E volta, e ele dá pra menina e pra Lauren, e a Lauren fica, tá, eu vou ter que me trocar. Ele disse, eu vou ter que entrar no provador com você. Aí fica aquela coisa, que coisa estranha, hein, galera? E aí depois
eles entram no provador, ela diz que não gostou ele sai do provador, tipo, tem um momento que ela fica sozinha, eu não lembro. E aí ela diz que, não gostei, não vamos levar. E aí depois, quando eles estão saindo de mãos dadas, a vendedora da loja chega e diz, o que é que você... Que brincadeirazinha sem graça é essa? E ele fica, como assim? Aí ele viu que a menina, a Lauren, tinha trazido escondido uma caneta, um lápis de cor, um hidrocor dela, e escrito, ele não é meu pai, ele me sequestrou, me ajudem. Ele diz, aí fica aquela conversa, aquela coisa estranha, a moça perguntando, e ele fala, isso é um absurdo, isso não tem nada a ver, e volta. E volta transtornado porque, pelo que a gente percebe, a gente fica pensando, tá, descobriram o plano dele, e ele ficou agitado por causa disso. E aí, foi por isso que eles nunca mais saíram de casa, ela nunca mais saiu de casa. E a gente, nessa hora, a gente tem quase toda certeza que foi ele que sequestrou a menina do sorvete que desapareceu 11 anos atrás, e é essa menina, mais velha. Mas aí, as idades também não batem, e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus! E essa cena é muito bizarra, essa cena do shopping. Assim que eu vi, eu fiquei, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que a gente não tá pegando. E aí vai chegando uns pontos da história que a vizinha chama ele pra sair com ele. Diz, me encontra em tal canto. Ele sai e ela entra dentro da casa, consegue invadir a casa, dá um bolo nele, obviamente. E ela entra dentro da casa pra procurar a irmã. Porque do lado de fora, uma vez, ela conseguiu escutar a voz de uma menina, de uma menina jovem, assim, uma pré-adolescente, adolescente, e ela disse, minha irmã está aí dentro. E a gente, ela escutou a voz da Lauren. A Lauren, enquanto o Ted ajudava ela a fazer umas tarefas de casa, porque ela estuda em casa, ela é homeschool. Ela faz homeschool, né, que tem lá nos Estados Unidos. Aí a vizinha entra e não encontra nada. Só que ela parafuseia as tábuas de novo com parafuso novo. Os parafusos eram todos enferrujados, né? Achando que ele não ia perceber. E aí ele percebe. E aí ele leva um bolo dela, fica puto da vida, fulo da vida. E aí a gente pensa, putz, lascou, foi tudo, galera, lascou. Por quê? Porque tem um momento que ele também fala que ele usa uns aplicativos de namoro. Porque ele pensa, fica meio confuso de entender se ele quer uma namorada ou a desculpa que ele dá, que é tipo assim, uma pessoa para conversar, uma mulher para conversar com a Lauren sobre essas coisas, que eu não consigo conversar com ela. Mas a gente vê os momentos dos encontros que ele marca os encontros no bar dos motoqueiros, dos lenhadores da cidade, que só tem homem barbudo, berzão, sabe? E aí ele usa uma foto falsa, ele espera a mulher chegar no bar, fica sentado do outro lado olhando e não faz nada. E aí no final a mulher vai embora e a gente vê, ele fala que ele segue ela até o estacionamento. E depois disso a gente não vê mais nada. A gente pensa, então além de ele ter sequestrado a menina 11 anos atrás, ele é um serial killer. É isso que a gente entende. E aí, mas tipo assim, até ele é confuso sobre isso. Porque se ele, tipo assim, ele falaria, sabe? Mas fica aquela coisa assim, tipo, eu não sei o que eu faço. Tipo, ele literalmente não sabe o que ele faz. Ele acorda num canto, acorda no outro, não lembra do que fez e tudo mais. E fica essa coisa toda e tal. E aí, tem o ponto de vista da gata, que você fica, como é que tá um ponto de vista em primeira pessoa de uma gata? E aí a gente começa a suspeitar. Eu acho que essa gata é uma personalidade dele, que ele tem TDI, e a gata é uma personalidade que ele criou pra se proteger. Por quê? Porque a gente tem uns flashbacks da infância dele que vão mostrando que a mãe dele era uma pessoa complicadíssima, né, galera? Tipo, eles saíam pra esse parque pra almoçar em família, ele, o pai e a mãe levava comida enlatada, tipo uns negócios assim, tipo, venha meu filho, isso vai te nutrir. Não, você não deve comer essas besteiras. E aí, tipo, a família do outro lado comendo um bocado de coisa. E era sempre umas comidas enlatadas, assim, horríveis que ela dava pra ele. E no negocinho do lado tinha um souvenirzinho, uma lojinha de souvenir. E tinha uma gatinha de madeira, um chaveirinho de gatinha de madeira que ele queria muito. Ele infernizou a mãe pra comprar, a mãe disse, não, você não vai comprar.
E aí no final do dia ela disse, não, você pode comprar. E ele deu o nome da gata de madeira de Olivia. E eles vão pra dentro do carro e estão na estrada, indo pra estrada, quando a mãe diz, para aqui, pro marido, no meio da floresta, fulano, Ted, desça do carro, e ela vai pra dentro da floresta com ele e faz ele se desfazer do chaveiro, pra você aprender, sabe? E aí ele chora horrores, e a gente entende que ali que começou um trauma pra ele, sabe? E a gente pensa, tá, faz sentido a Olivia, a gata dele agora, ser uma personalidade que ele criou. Porque, inclusive, quando a vizinha entra na casa, ela não vê vestígio algum de que exista algum animal de estimação ali. Entendeu? Tanto é que quando ela abre o freezer, que a gente pensa, meu Deus, se a Lauren tá em algum canto, talvez ela esteja no freezer. Quando ela abre o freezer, ela vê uns panos velhos, mas não vê pelo de gato. Ela vê um cabelo ruivo. A Lauren não tem cabelo ruivo, então a gente sabe que não é da Lauren. E a gente fica, não era pra gata ficar ali, teria que ter pelo de gato. E aí fica aquela coisa, aquela confusão, e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele tem uma personalidade dupla, e sei lá o que, sei lá o que. E aí, ele prende a Lauren, não lembro em qual situação ele prende ela dentro do freezer pra castigar ela. E a Olivia bola um plano pra tirar a Lauren de lá, porque o Ted... Isso, porque o Ted, num dos momentos que eles estavam conversando, o Ted meio que maltratou ela, maltratou a gata, sabe? E aí a gente fica assim... Rapaz. E a Olivia com raiva diz, pois eu vou soltar a Lauren. Nesse momento, a gente sabe que o Ted colocou ela dentro do freezer, o freezer não tá ligado, né? O freezer desligado, a Lauren. E sempre que a Olivia sai, ela fica ou dentro desse freezer ou num porão. E a casa, a gente descobre, assim, desde o início do livro, é dito que a casa tem um sótão e um porão. O porão não diz muito quem tem lá, mas no sótão tem os meninos verdes. Que até um certo ponto da história você não vai saber nada sobre o que são os meninos verdes. Mas só você fica, esse homem tá sequestrando criança e colocando dentro desse sótão, é isso que está acontecendo, minha gente. E aí a Olivia, com raiva do Ted, diz, pois eu vou soltar a Lauren. Na verdade, o Ted prende a Olivia, se eu não me engano. Ele prende a Olivia dentro do freezer, e a Olivia pede ajuda da Lauren pra sair de lá. Tipo assim, me tira daqui e a gente vai sair. E a gente vai sumir dessa casa. E aí a Lauren diz, não, você que pode me tirar... A Olivia diz, você que pode me tirar daqui porque você pode usar suas mãos. Eu não posso. E a gente fica... que estranho. E aí a Olivia, a Lauren vai levantar o negócio do freezer e ela percebe que ela estava dentro do freezer e não do lado de fora, porque na verdade a Olivia é uma personalidade da Lauren. E a Lauren não pode usar as pernas. Ela engatinha pela casa. Por quê? Porque ele quebrou as pernas dela. Porque quando ele era mais novo, quem colocava ele dentro do freezer era a mãe dele. A mãe dele, pra punir ele, colocava ele dentro do freezer, riscava a pele dele e jogava vinagre. E a gente fica, meu Deus! Meu Deus! E aí elas estão com um plano, a Olivia bola um plano que ela diz, só você consegue usar as suas mãos. Então você precisa esfaquear o Ted pra gente conseguir sair daqui. Só que aí o Ted pega elas, coloca elas dentro de um saco. E a vizinha vê ele indo pra floresta. E aí fica aquela coisa, tipo, ele tá totalmente transtornado.
A gente não sabe se ele pegou elas pra matar elas e depois sumir no mundo, ou se ele pegou elas pra matar elas, depois se matar. A gente sabe que ele vai com a intenção de desenterrar os deuses. A gente fica... Então, por isso que ele vai pra floresta. E a vizinha vai atrás dele, porque ela tem convicção de que a irmã dela está dentro daquela sacola, que ele sequestrou a irmã dela e que ela vai dar um fim nisso. E aí, daí, minha gente, é só ladeira abaixo esse livro, porque ele vai desenterrar os deuses, que ele sabe toda a localização dos cantos que ele enterrou, que não é tudo junto, e ele vai desenterrando uma bolsinha, um negócio de cabelo, um vestido azul, que a mãe dele usava azul, e a mãe dele sumiu. A gente sabe, quando fala do passado, depois de todas essas revelações que a mãe dele era uma pessoa horrível, o marido dela deixou eles dois, né? Então a gente sabe, tipo, o pai sumiu porque ele foi embora, porque ele não aguentava mais. Mas e a mãe? Achamos a mãe. E aí, porque ele percebe que as pessoas estão desenterrando esses casos e que talvez descubram que ele enterrou ela lá, que ele matou a mãe, que além de sequestrar a menina, ele matou a mãe. Então é isso, ele vai desenterrando e vai enterrar em outro canto, porque tem uma cabana, um lugar lá, que dentro da floresta que ele frequenta, digamos assim. E tem, inclusive, pessoas, isso ao longo do livro tem figuras que ele vê de vez em quando. Tipo, figuras que eu digo pessoas, né? Pessoas da rua. Tem o cara que anda com um cachorro, tem a vizinha da frente que sumiu, que aí depois uma sobrinha dela aparece, tem um outro vizinho, tem o psicólogo, tem essas pessoas, essas figuras que de vez em quando aparecem na história. E aí ele entra na floresta e tal, e quando ele tá dormindo, a gente volta pro ponto de vista da Olivia e da Lauren. Da Lauren falando com a Olivia, na verdade. E a Olivia dizendo, vai, acaba logo com isso, nos liberte. E tal, e não sei o quê. E aí ela esfaqueia ele enquanto ele dormia. E ela vira pra Olivia e pergunta, Olivia, por que é que eu estou sentindo dor? A Lauren também é uma personalidade do Ted. E todas as vezes que ele machucava elas duas, era ele se punindo. E aí, no outro capítulo, quando a mulher chega lá, ela vê ele desacordado e pensa, passaram por aqui, minha irmã não tá aqui porque ela fugiu. Mas aí, no meio dessa andada que a mulher deu, ela foi picada por uma cobra. Inclusive, cobras são o maior medo dessa doida, que eu não lembro o nome dela. Didi. O apelido dela é Didi, mas eu não lembro qual é o nome dela. Cobras são o maior medo da Didi. Ela foi picada por uma cobra, ela chega lá e tenta matar ele, sufocar ele, perguntando cadê minha irmã, cadê minha irmã? E ele fala, não sei o que você tá falando, minha querida, mas você foi picada por uma cobra, vai infeccionar, o veneno vai entrar e você vai morrer. Eu tenho na minha mochila um negócio de um antídoto pra veneno, porque ele anda muito pela floresta, então ele tem essas coisas. E ele diz, pode pegar e usar. E aí ela usa o antídoto, entende que a Lauren provavelmente foi quem esfaqueou ele e fugiu. Ela desacorda ele, tipo, acha que matou ele asfixiando ele e foge para o meio da floresta para procurar a irmã. Resumindo, essa mulher anda, não tem mais veneno, mas o ferimento tá lá, infecciona ela e ela morre. E a gente acha que o Ted morreu também. E aí a gente finalmente sabe o que aconteceu. Tem algo que dá esse gatilho pra a verdade dos fatos, mas eu não lembro o que é. Mas, tipo assim, leiam, porque quando chega essa hora você fica... Porque, assim, 11 anos atrás, no negócio do lago, quando a Didi e a irmã mais nova, a Laura, estavam indo tomar um banho de mar, na verdade, na primeira vez que a Didi lembra dessa história, ela diz que ela encontra um rapaz assim um pouquinho mais velho que dá em cima dela e tal, mas não dá em nada, porque ela diz, não, tenho que
procurar minha irmã, tenho que ficar com a minha irmã e tal. Sendo que, na verdade, no final do livro a gente descobre que ela foi se pegar com um cara e teve que levar a irmã pra dentro da floresta com ela. E lá, a irmã dela desapareceu. E aí eles correram atrás da menina. E a menina bateu a cabeça numa pedra e foi levada rio abaixo. E como ela achava que a menina já estava morta, porque ela não viu respiração, não lembro, ela pensou, vou voltar e vou fingir que ela desapareceu no lago, tipo lá, e não comigo na floresta, que isso nunca aconteceu. Então a culpa é dela. E ela não queria acreditar nisso, por isso que ela criou toda essa história de que, sabe? O que aconteceu é que a Laura tinha cabelo curto. Desde o início do livro, a Didi menciona que ela poderia ser confundida com um menininho, porque ela tinha 6 anos, é aquela idade assim que criança, né? E tinha um cabelinho curto de menino. E aí o que acontece? O Ted estava na floresta nesse dia. E ele viu um caminhão da mãe dele, saindo da floresta. Depois desse dia, a mãe dele chegou com uma mala em casa. E ia saindo com uma mala de casa e disse, filho, compra lá um sorvete pra mãe, que eu vou demorar um pouquinho. Você pode tomar um sorvete se quiser. E a gente fica, nossa, como ela tá amigável. Nossa, né? E aí, quando ele volta pra casa, a mãe dele se enforcou na cozinha. E ele, traumatizado, é quem carrega a mãe pra floresta pra enterrar ela. Porque ela era o deus dele, entendeu? E aí a gente lembra que, nessa época, a vizinha da frente... Ele lembra que a vizinha da frente, dias antes, tinha dito pra mãe dele, eu vou viajar pro México e vou ter que deixar o meu cachorro, que eu acho que era... que 11 anos antes ela tinha um salsicha, e agora 11 anos depois ela tem um poodle. Enfim, ela sempre tem cachorro. E vou deixar o meu cachorro em casa. Eu quero que você fique com a chave da minha casa, pra mãe dele, e de vez em quando vá lá, dar uma comida pra ele, enfim, organizar a casa. E aí a gente entende o porquê dele toda vez acordar sem se lembrar do porquê na frente da casa da vizinha. Porque tinha alguma coisa lá. E aí ele liga pra delegada, eu não lembro se ele liga, enfim. E a maleta com o corpo da menina, os ossos, né, estava lá. A mãe dele, louca, era uma serial killer de menininhos, que são os meninos verdes que moravam no porão, no sótão dele, na verdade. E ela confundiu a Laura com um menino, matou e escondeu no porão da casa da mulher. E a mulher nunca soube disso. A mulher não tinha desaparecido no presente, a família não sabia que ela ia viajar, só que ela tinha ido viajar num cruzeiro. E aí, a gente descobre isso tudo e o Ted morreu, porque ele foi deixado lá na floresta. Mas não! Ele acorda escutando um cachorro latindo e lambendo a cara dele, eu não lembro. E aí é o vizinho que anda com o cachorro na rua, porque o cachorro sentiu um cheiro, sei lá o que do que foi, porque tem uma explicação. O cachorro percebeu que tinha alguma coisa errada e levou ele pra dentro da mata, e ele encontrou e levou o Ted pro hospital. O Ted descobriu que a confusão toda da cabeça dele, além de todo esse trauma, desses problemas psicológicos que ele tem, a confusão mental dele não lembrar das coisas, é porque o fuleiro do psicólogo dele, antiético, não posso falar palavrão, não posso falar coisas feias, mas o fuleiro do psicólogo dele passava pra ele um remédio que já não podia ser prescrito há mais de 10 anos, porque causava confusão mental, esquecimento, essas coisas todas, coisas ilusas. E aí é nesses períodos que ele passa no hospital, que o vizinho do cachorro vai visitar ele porque ele se sente culpado, né? Tipo, responsável, fui eu que te achei, tenho que dar uma assistência e tal, que a gente fica, meu Deus, ele não merecia tudo isso que aconteceu com ele. Mas faz sentido, porque o livro, a todo momento, você fica com pena dele. Por mais que você duvide o livro inteiro, você fica com aquela sensação de que, meu Deus, esse homem
é uma pessoa horrível. Ele matou a mãe, ele sequestrou a menina, ele quebrou as pernas da menina, ele maltrata o gato, ele blá 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 blá. Ao mesmo tempo você fica com pena dele, porque às vezes ele fala umas coisas assim, tipo, dormi e chorei muito, e essas coisas assim, você fica, meu Deus. E aí quando chega no final você fica, meu Deus. Eu chorei tanto. Eu terminei de ler esse livro numa viagem de 2 horas de carro, porque eu precisava fazer um exame de vista pra tirar a CNH, e eu moro no Rio Grande do Norte, eu precisava fazer na Paraíba. Eu cheguei em Bananeiras, que é a cidade onde eu ia fazer esse exame, cidade do meu pai, chorando tanto, que eu tava saindo catarro do meu nariz, de tanto que eu chorei. Porque eu tava, não é possível, gente, não, eu queria dar um tapa na cara da mãe desse menino, eu queria arrastar a cara da mãe dele no asfalto antes de ela ter feito tudo isso, chamar ela de lambisgoia, rapariga, enfim. E aí, ele começa a se recuperar, é muito bonitinho, porque a gente vê que ele tem um certo interesse no vizinho, e aí faz muito sentido, porque ele convidava as mulheres pra esses dates, mas nunca chegava nelas, e ele sempre convidava elas pra ir nos bar que só tinha homem, parrudão, gostosão, barbudão, e a gente fica, tô entendendo a sua. E não, ele não seguia essas mulheres pra matar essas mulheres. O que acontecia é que a mulher que ele seguiu tinha deixado cair uma Sharp, e ele foi devolver a Sharp, só que ela achou que ele ia atacar ela e foi-se embora, e ele ficou com a Sharp. E aí, quando ele recebe alta, o vizinho vai deixar ele na casa dele, eles tomam uma cerveja, eles conversam, ele descobre que o vizinho também gosta de homem, e perfeito. Tipo, não tem uma resolução de, tipo, eles estão num relacionamento, mas fica aquela coisa de, tipo assim, ele está num processo de recuperação, e ele tem uma pessoa pra apoiar ele ali, e os dois têm interesse. Mas é obviamente que existe um respeito por causa de toda a situação. Ele consegue um emprego na cozinha de um restaurante. É muito bom. É muito bom. E aí no final, a gente descobre que a pessoa que matou os passarinhos com cola foi a louca da vizinha. Foi a louca da vizinha, porque ela queria provocar ele pra ele acabar assumindo que foi ele que sequestrou a irmã dela. Um negócio muito louco, gente, muito louco. Enfim, essa foi a minha review de A Última Casa da Rua Needless. Uma experiência, assim, fora do comum que eu tive lendo. Como eu já falei, melhor suspense / terror psicológico que eu li nesses últimos tempos. Ele foge muito de tudo que a gente vê recentemente em suspense. E acho que foi isso que me cativou tanto. Foi uma história que a escritora, a Catriona, não sei dizer o nome dela, Catriona Ward, a gente vê a paixão que ela teve na hora de escrever a história. Ela não pegou só um modelo e foi colocando coisas que tem que ter em todo suspense. Ela criou uma história, ela estudou, ela foi atrás de ter entrevistas com pessoas que têm TDI pra entender como funciona. E 5 estrelas, maravilhoso. Nunca chorei tanto na minha vida. E cada detalhezinho que vai sendo explicado depois, que você começa a ler o livro e você fica, isso aqui tá errado, isso aqui tem alguma coisa, isso aqui, esse tapete é azul, esse tapete é laranja. Tem porão e não tem porão, tem sótão e não tem sótão, como assim? Que depois é explicado. E você fica, meu Deus do céu, que livro bom. Então é isso, galera. Leiam Leiam A Última Casa da Rua Needless.